Eu queria ler a palavra do Senhor juntamente com você, neste momento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, eu lerei do versículo 1 até o versículo 20. Eu queria falar, neste momento, sobre a libertação do gadareno. Diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogou. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Esse episódio aqui da libertação do gadareno se encontra também no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Em cada evangelho você pode aprender alguns detalhes que o outro evangelista não mencionou. Muito bem, Jesus atravessou o mar da Galileia, conforme nós pregamos há poucos dias atrás. Atravessou ali com os discípulos e chegaram à cidade de Gadara. Olha só, por que Jesus foi ali? Ele sempre tinha um propósito. Jesus foi até aquele lugar para libertar um homem. Olha só. Jesus poderia ter ficado em Cafarnaum, junto com os judeus. Ele poderia estar pregando para milhares de pessoas, mas ele se deslocou por causa de um homem. Por quê? Porque Jesus valoriza cada ser humano. Cada um. Portanto, você é importante para Jesus. Você é valioso aos olhos do Senhor. Então Jesus foi até aquele lugar, e chegando ali com os discípulos, eles encontraram um homem possuído por demônios. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a palavra do Senhor nos mostra a existência de demônios. Que são o quê? São anjos caídos, são espíritos maus. Como diz o texto aqui, espíritos imundos, espíritos das trevas. São espíritos que atuam no mundo
atuam em pessoas, atuam eventualmente em animais. E para quê? Esses espíritos maus, eles têm o propósito de destruir o homem e afrontar ao Senhor Deus. E eles influenciam as pessoas, eles oprimem as pessoas e eventualmente possuem os seus corpos. Esses espíritos maus, eles como não têm corpos, eles querem possuir o corpo do homem, para que eles tenham uma forma específica de atuar nesse mundo através de um corpo físico. Vejam como eles tanto se importavam com isso, que ao saírem daquele homem, eles pediram para entrar nos corpos dos porcos. Veja só, esse homem tinha uma legião. De onde vem essa palavra, né? Legião era o nome de uma companhia de soldados romanos. Dizem que podia ter até 6.000 soldados em uma legião. Daí deduzimos que poderia ter milhares de demônios no corpo daquele homem. Veja que coisa terrível. Hoje ainda acontece esse tipo de coisa. Quando nós falamos de possessão demoníaca, nós não estamos falando apenas de uma coisa que nós lemos na Bíblia. Não só isso. Não estamos falando de algo que assistimos no cinema. Não. Eu estou falando de fatos que eu presenciei diversas vezes na igreja e fora dela. Por quê? A possessão demoníaca, ela é uma realidade. Então, muitas vezes, a pessoa está numa situação tão desesperadora na vida, que pode ser que os fatores presentes naquela situação não sejam apenas humanos. Pode haver ali uma influência demoníaca, e essa pessoa precisa de uma libertação, assim como aconteceu com este homem gadareno. E como que acontece uma possessão demoníaca? Por que alguém vem a ficar possuído por demônios? É verdade que nós não temos como esgotar um assunto que é espiritual e que algumas vezes é misterioso, mas algumas coisas a gente sabe. Muitas vezes a possessão demoníaca, ela ocorre por causa de uma consagração. A pessoa às vezes foi consagrada aos demônios pelos próprios pais, ou a pessoa consagrou a si mesma a esses espíritos malignos, então eles passam a ter direitos sobre a pessoa e possuem o seu corpo. Olha que coisa terrível. A consagração aos demônios causa possessão. Outra coisa é a invocação de demônios. Às vezes a pessoa ela não quer se consagrar, mas ela invoca os demônios. Ela vai pedir favores aos espíritos das trevas. Numa situação muitas vezes de desespero na vida por causa de dívida, por causa de doenças incuráveis, algumas pessoas elas apelam para ajudas espirituais malignas. Elas invocam espíritos malignos. Na hora do desespero, às vezes a pessoa não quer saber de onde vem a solução, a pessoa quer a solução. Então, muitas vezes, neste momento de invocação, a pessoa está chamando sobre si um espírito mau e ela está dando direitos ao espírito mau sobre a sua vida. E daí, muitas vezes, vem a possessão. A possessão, ela pode ser discreta ou escandalosa. Como é que a gente sabe que alguém está possuído, né? Às vezes, é uma questão de discernimento espiritual, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e já sabe. A pessoa vem receber uma oração, algumas vezes a gente olha para a pessoa e já sabe, tem um demônio aqui. Outras vezes a gente não sabe. Nem sempre isso é possível, mas alguns sintomas acontecem. Por exemplo, a pessoa tem o semblante desfigurado quando está possuída. A pessoa muda a voz. A pessoa se torna violenta. Ela começa a ter atitudes que no seu estado normal ela não teria. Ela às vezes demonstra força sobrenatural. Muitas vezes ela tem a iniciativa de comer carne humana, de beber sangue humano ou sangue de animais, por influência de demônios.
Olha só que coisa terrível. Mas às vezes também acontecem manifestações aparentemente positivas. A pessoa adquire uma capacidade de adivinhar. Ela começa a revelar o futuro. Meu Deus! Então alguém pode olhar isso e falar, olha que coisa boa. Muitas vezes é um demônio. E como é que a gente vai diferenciar uma situação assim, de adivinhação, de uma revelação dada por Deus? As revelações que Deus dá, elas servem para engrandecer o nome de Jesus. Este é o ponto principal de diferença. Mas demônios, eles dão essa capacidade de adivinhar. Então se alguém está adivinhando e essa pessoa não tem um compromisso com Deus, ela não tem Jesus na vida dela, isso pode ser um sintoma de possessão demoníaca. Acontece também da pessoa adquirir uma capacidade sobrenatural para escrever livros sobre coisas que ela nunca aprendeu. Olha isso. Ela pode também adquirir a capacidade sobrenatural de fazer obras de artes, pintar quadros extraordinários, coisa que ela nunca aprendeu. E isso acontece algumas vezes por ação demoníaca. Então, é uma série de situações. Lá em Atos 16, por exemplo, Paulo encontrou uma moça que adivinhava. E ela ficava andando atrás de Paulo e Silas, dizendo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela falou uma verdade, por adivinhação. E daí a pouco Paulo ia evangelizar, lá vinha a moça atrás dele de novo. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso durante 3 dias. Ela não estava apresentando um comportamento violento, ela estava adivinhando, e aquilo ali era um demônio, conforme a gente lê no texto de Atos 16. Muito bem, nós, como eu disse, não sabemos dessas coisas por termos apenas lido na Bíblia, mas porque temos presenciado. Quantas vezes eu presenciei manifestações de demônios? Algumas pessoas dizem assim, isso é problema mental, isso é problema psicológico. Eu digo, então o nome de Jesus resolve o problema psicológico. Porque a pessoa está ali muitas vezes se contorcendo no chão. E a gente chega e fala assim, espírito maligno, saia em nome de Jesus. A pessoa como que acorda, levanta, e eu já vi algumas vezes a pessoa dizendo, o que eu estou fazendo aqui? A pessoa não sabe que foi para aquele lugar. Olha, então, possessões demoníacas. Muitas pessoas duvidam, mas tem um detalhe que eu gosto de mencionar, que algumas vezes, a gente encontra isso na internet, algumas vezes, sob a ação de espíritos malignos, algumas pessoas vão ao cemitério, desenterram um cadáver para comer o fígado do cadáver. Agora você vai me dizer que isso é problema psicológico? E é um fato que acontece algumas vezes com diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo, o que nos leva a concluir que é uma ação demoníaca. Muito bem, temos essa experiência de expulsar demônios, ou como algumas pessoas dizem, exorcizar, não é? Nas nossas vigílias, algumas vezes aconteceu de demônios se manifestarem em algumas pessoas. Já temos aí 5 anos de vigília, e algumas vezes isso aconteceu. Eu lembro uma vez que no corredor ali do tabernáculo, fora do salão de culto, um demônio manifestou numa moça e ela começou a rastejar no chão como se fosse uma cobra. Uma outra vez na nossa escola, né, na Oni School, o pessoal me chamou e falou, tem uma moça ali fora que está com problema. Ela disse que não consegue ficar aqui dentro para participar do culto. Eu pensei, aí tem coisa. Aí fomos lá orar por ela e manifestou um demônio nela. E nós expulsamos aquele demônio. E a aula era o dia todo, né? Pois ela não só entrou para assistir, como ela ficou até o fim do dia. Tive uma experiência também de expulsar o demônio de uma mulher no meio da rua, ali na rua Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte.
Ela estava ali deitada no chão, aparentemente desmaiada, e tinha polícia ali em volta, tinham muitos curiosos, e eu cheguei ali, agachei discretamente perto do ouvido dela e falei: demônio, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Ela abriu os olhos, levantou e foi para casa. Então quer dizer, não estamos falando de fantasias. Vamos voltar aqui para o gadareno. O gadareno, ele vivia nos sepulcros, andava nu, se ferindo com pedras. Ele perdeu o relacionamento com a família. Ele não podia mais trabalhar. Ele não podia mais estudar. Ele perdeu o contato com seus amigos. Ele não podia conviver na sociedade. Ele estava ali isolado, sem esperança, vivendo o inferno na terra. Quantas pessoas estão vivendo um inferno na terra, e essas pessoas precisam de libertação. Libertação, e é o que Jesus oferece, libertação. Às vezes você acha que precisa de dinheiro, isso é outro assunto, você pode até precisar, mas você precisa ser liberto pelo Senhor Jesus. Você pode achar que precisa de um carro novo, mas você precisa ser liberto pelo Senhor Jesus. Você pode achar que o seu problema é ter um emprego, uma empresa, arrumar um casamento, mas nada disso terá valor se você não for liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão vivendo um inferno na terra, estão vivendo em tormentos. A Bíblia diz que esse moço aqui, ele não conseguia dormir, ele andava dia e noite gritando, era um tormento interminável. Quantas pessoas estão vivendo assim, atormentadas? Talvez até tenham dinheiro, talvez até tenham conseguido a casa própria, talvez tenham um carro novo, mas não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade para nada nessa vida. E por que eu estou te falando isso? Para dizer que existe esperança na pessoa de Jesus Cristo. No dia que o gadareno conheceu o nazareno, tudo mudou. Aleluia! Jesus chegou. Ninguém podia ajudar aquele homem. O que as pessoas podiam fazer era prendê-lo, e ainda assim não adiantava. Quem sabe nós estamos falando aqui para alguém que está numa prisão. O que as pessoas podem fazer por você é te prender para tentar te controlar, mas o que Jesus faz é te libertar. Quantas vezes as pessoas estão presas, senão fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, estão cativas, escravizadas por espíritos malignos. Agora veja só, os discípulos chegaram ali àquela região de Gadara, encontraram aquele homem violento, cheio de demônios, mas eles não foram agredidos por ele. Olha só, sabe por quê? Porque eles estavam com Jesus. Quando você está com Jesus, o demônio não vai pôr a mão em você. Quando eu digo que eu expulso demônios, não é privilégio meu, não. Qualquer filho de Deus expulsa demônios. Não existe dom de expulsar demônios, tá? A pessoa fala assim: não, eu não tenho dom de expulsar demônio. Às vezes manifesta um demônio na igreja, ali no culto, às vezes a pessoa dá um jeito de ir no banheiro, né? Dá um jeito, nossa, eu vou lá em casa que eu deixei a porta da geladeira aberta. Eu não tenho dom de expulsar demônio. Não existe dom de expulsar demônio. Jesus falou assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, quando fazemos isso, não é porque somos alguma coisa, não. Porque se fosse depender de mim, da minha capacidade, eu seria arrebentado por esses demônios. Mas nós estamos com Jesus.
Os discípulos estavam ali com Jesus e o mal não podia tocar em suas vidas. Então, o que aconteceu? Aqueles demônios foram expulsos. Aqueles demônios foram expulsos. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Eles foram expulsos e eles pediram: Jesus, deixa-nos entrar nesses porcos. Veja que necessidade eles tinham de incorporar em alguém ou em algum animal. Deixa-nos entrar nesses porcos. Jesus falou: podem ir. E eram cerca de 2.000 porcos. Olha só o tanto de demônios que tinha em um homem, suficientes para possuírem 2.000 porcos. Imediatamente aqueles porcos saíram correndo enlouquecidos e se precipitaram num despenhadeiro, caíram no mar e se afogaram. Quer dizer, aqueles demônios mataram 2.000 porcos. Então eu fico pensando comigo mesmo, né? Eles fizeram aos porcos o que gostariam de ter feito com aquele homem que estava possuído. Por quê? Porque o objetivo de Satanás e dos seus demônios é matar, roubar e destruir. Mas, por que então que eles não destruíram aquele homem? Por que eles não o mataram? Porque Deus não permitiu. Ainda antes daquele homem conhecer Jesus, Deus já protegia aquele homem de alguma forma. É verdade que tantas coisas ruins tinham acontecido, mas Deus não permitiu que ele fosse morto pelos espíritos maus. Assim também, se você está aí ainda me assistindo, é porque Deus está preservando a sua vida e você precisa buscar o quê? Uma libertação. Libertação. A vida daquele homem foi imediatamente e completamente transformada. Olha o que aconteceu, olha o que Jesus faz. Olha aqui em Marcos 5, versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Olha a vida mudada, olha em questões tão simples, questões tão simples, o homem está assentado, vestido e em perfeito juízo, uma coisa tão simples, mas que era sobrenatural naquela circunstância, porque ele não conseguia ficar quieto, ele andava dia e noite, ele não conseguia ficar com roupa, porque ele estava sempre se desnudando, ele não conseguia ter sossego, mas agora, transformado por Jesus, ele está aqui completamente equilibrado, ele está aqui completamente em paz, ele está aqui em harmonia, com a sua dignidade recuperada. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus quer fazer com a sua vida. Não acredite em quem diz assim: vem para Jesus, você vai ficar rico. Não. Eu te digo, vem para Jesus, você vai ter paz. Você vai ter paz. Você vai ter um coração cheio de alegria. Você vai ter uma tranquilidade, ainda que você esteja atravessando por situações difíceis. Eu tenho dito que, ainda que você esteja numa tribulação muito grande, tudo será mais simples se você tiver a paz de uma consciência tranquila. Olha que bênção. Então é isso que Jesus quer fazer. Porque ele não apenas tira os demônios, mas ele tira a culpa, ele tira a mágoa, ele tira o ódio do coração e ele dá uma nova razão de viver. E o que aconteceu ali? É interessante a reação das pessoas, né? Os cidadãos de Gadara
ali, movidos ali pela notícia, a notícia correu, né? Todo mundo começou a passar o WhatsApp ali um para o outro. Olha, veio ver o que aconteceu aqui na beira do mar da Galileia. E correu todo mundo para lá. E chegando lá, viram aquele homem recuperado e eles ficaram espantados. E alguém disse, olha, os porcos morreram. Aí que eles ficaram revoltados. Eles estavam mais preocupados com os porcos do que com a vida de um ser humano que tinha sido liberto. Olha isso. Olha a inversão de valores. Como era naquele tempo, ainda é hoje. Isso aí não mudou. Quantas vezes as pessoas estão mais importando com os animais do que com os seres humanos? Hoje em dia é assim. Se você matar um morcego, você comete crime ambiental. Mas se você abortar um feto, é considerado um direito. Meu Deus, a que ponto nós chegamos? Mas o Senhor, Ele veio resgatar a dignidade humana, o valor do ser humano. Então veja que essas pessoas, o que elas deveriam ter feito? Deveriam ter feito um grande culto ao Senhor. Vamos celebrar a libertação desse homem. Vamos fazer aqui uma grande festa. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Vamos nos prostrar diante dele, agradecendo. Vamos buscar outras pessoas para serem libertas, para serem curadas. Mas não, nada disso foi feito. O que eles fizeram? Expulsaram Jesus da cidade. Meu Deus, que coisa absurda! Que coisa absurda! Hoje também, muita gente está expulsando Jesus. Está fechando o coração para o Evangelho. Mas qual será a sua atitude? Você pode ter uma atitude diferente. Convidar Jesus para morar no seu coração. Convidar Jesus para ficar para sempre no seu coração. Você precisa de libertação? Nós vamos orar neste momento. Mas eu gostaria de aconselhar também que você procure uma igreja evangélica. Nós temos igrejas da Lagoinha nos mais diversos lugares, né, por esse Brasil afora e também no exterior. Se você tiver a oportunidade, procure uma igreja batista da Lagoinha. Quem sabe aqui na sede. Quem sabe você vai ter uma oportunidade de estar conosco na vigília. Hoje em dia isso é muito difícil, né? Porque você tem que estar atento ali no Instagram para o dia das inscrições e em 2 minutos as vagas acabam. Então, é muito difícil. Mas quem sabe você consegue. Estou falando da Igreja Batista da Lagoinha, mas poderia falar de outras igrejas também. Tantas igrejas existem onde o nome de Jesus é glorificado. Onde existem pessoas cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo, para expulsarem os espíritos maus que eventualmente estejam te atormentando. O que você não pode fazer é ficar esperando. Esperando que alguma coisa, algum dia, aconteça por um acaso. Então eu queria orar por você neste momento. Orar pela sua vida. E eu quero te convidar a orar também. Vou fazer uma oração que eu queria que você repetisse. Uma oração de convite para o Senhor Jesus entrar no seu coração. Entrar na sua vida. E quando Ele entra, os demônios saem. Então eu vou orar, queria que você repetisse comigo. Coloca suas mãos sobre o seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo na minha vida como meu Salvador pessoal, como meu Senhor, como meu libertador. Senhor, eu renuncio a todo
pacto com as trevas. Eu renuncio a toda consagração aos espíritos maus. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para servir ao Senhor. Agora, Senhor, perdoa os meus pecados. Me salva, me liberta, me transforma e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.